Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Murilo e hoje eu tô aqui com meu amigo Rafael. Fala Murilão, tudo bem? Tudo certo. E Rafa, hoje a gente vai falar aqui de um assunto bem bacana, hipercolesterolemia familiar. Assunto muito importante, né, Murilão? É um assunto que está muito relacionado com DAC precoce, é um assunto que a gente precisa ficar atento e hoje aqui a gente vai tentar fazer uma abordagem meio objetiva sobre esse assunto. Isso, aqui a gente vai falar sobre a definição e a epidemiologia, um pouco sobre a genética, quando você vai suspeitar, como você vai fazer o diagnóstico, como estratificar e sobre o tratamento, né? Perfeito, então saindo desse episódio sabendo bem a abordagem dessa doença, né, Murilão? Exatamente. E aí, Rafa, a gente tem desafio para hoje ou não? Opa, temos um desafio especial aí, Murilão. Vamos ver se o pessoal tá atento, hein? Qual valvopatia pode acometer adolescentes com hipercolesterolemia familiar? A principal, né, valvopatia associada aí com essa doença, que pode ser feita nesses casos. Tem um epônimo aí, vamos ver se o pessoal... Isso é difícil, hein, Murilão? Vamos ver se o pessoal vai acertar aí. Mas então, Rafa, aqui pra gente começar, né, a hipercolesterolemia familiar, ela é uma doença genética autossômica codominante, né, que ela vai ser caracterizada por níveis elevados de colesterol, né, especialmente o LDL aí, e manifestações clínicas desse excesso de colesterol. E a importância dela é o seguinte: 85% dos homens e em torno de 50% das mulheres que têm essa doença e que não trata, eles evoluem para eventos coronarianos antes dos 60 anos. Poxa, Murilão, cedo, hein? E é uma porcentagem importante, né? Considerando que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, né? Esse dado se torna ainda mais alarmante, né? É uma chance muito grande de ter um evento. A gente vai falar da genética aí logo após, né? Mas tem aqueles pacientes que são homozigotos, né? A epidemiologia deles é mais raro de ser vista, só que pode ter um aumento de LDL aí em torno de 4 a 6 vezes, né? E eles têm alto risco de ter esse evento coronariano antes dos 20 anos, bem precoce mesmo. Se o paciente for heterozigoto, ele é mais comum de ser visto, é 1 a cada 200 a 300 pessoas, então assim, é uma chance grande. O LDL pode aumentar em torno de 2 a 3 vezes e ele tem um risco aumentado de ter o evento coronariano aí abaixo dos 40 anos. É isso aí, Murilão. Como você bem disse, então a hipercolesterolemia familiar é uma doença genética, né? E ela acontece por alterações principalmente em 3 genes, né? O principal desses genes é o gene que codifica o receptor de LDL, né? Quando a gente tem alteração, a gente diminui a expressão e o funcionamento desse receptor, que vai internalizar no hepatócito e outras células de outros tecidos o LDL, retirando ele assim da circulação, né? Mutações no gene que codifica a ApoB, que é a proteína que está no LDL, né, que constitui o LDL e se liga ao receptor de LDL, então é algo que não consegue fazer essa ligação para internalizar a partícula de LDL, e no gene que codifica a PCSK9, que é uma enzima que degrada o receptor de LDL, né, diminuindo então a função desse receptor e a retirada do LDL circulante. É importante, como você bem disse, né, ressaltar que os pacientes que têm apresentação homozigoto ou heterozigoto, né, dessas mutações, a gente tem fenótipos diferentes. Normalmente, os pacientes que são homozigotos têm uma apresentação mais grave, mais agressiva, né, de hipercolesterolemia e normalmente já tem uma apresentação logo na infância. Os indivíduos heterozigotos, por outro lado, são indivíduos que normalmente fazem o diagnóstico um pouco mais tardiamente, né? E são os que a gente principalmente encontra na prática clínica. Então, e quando é que a gente vai fazer a suspeita clínica desse paciente? Quando você se deparar, na verdade são 3 situações, né? A primeira é quando você se deparar com níveis elevados de colesterol
Então, aquele paciente que tem um colesterol total maior que 310 em adultos e maior que 230 em crianças, ou um LDL maior que 190 ou maior que 160 se ele tiver história familiar. Ou quando o paciente já tem o histórico familiar, né, da hipercolesterolemia, ou quando ele tiver manifestações clínicas precoces, né, Rafa? Quais seriam elas? Perfeito, Murilão. Então, no exame físico do nosso paciente, a gente tem que investigar a presença de xantomas, principalmente aqueles que acometem os tendões, né? O tendão de Aquiles, os extensores dos dedos, patelar, tríceps, são muito específicos, né, da hipercolesterolemia familiar. Também pode ter xantomas na região tuberosa ali da perna, né? Não são xantomas tão específicos, mas são bem chamativos ali quando acomete... Vale a pena suspeitar deles principalmente também, né? Indivíduos jovens, né? Com 20 a 25 anos, né? Além disso, a gente tem outro depósito de colesterol também nas pálpebras, chamado de xantelasmas, né? Também não são tão específicos quanto os xantomas dos tendões, mas que tem que ser valorizados quando acomete indivíduos jovens. E também o arco córneo, aquela bolinha branca ali na íris do nosso paciente, que é muito sugestiva quando acomete indivíduos antes dos 45 anos. Além disso, tem uma valvulopatia, né, que tem um sopro. Só para a gente pensar lá, é uma valvulopatia que está muito associada com a aterosclerose, né? A gente teve um episódio aqui muito, muito legal sobre essa valvulopatia, né? A resposta do nosso episódio ali. Exatamente. Então, o sopro sugestivo dessa valvulopatia. E aí, uma vez que você suspeita, você tem que tentar ir buscar o diagnóstico, né? A primeira coisa a ser feita é excluir causas secundárias. Entre eles o hipotiroidismo, né, a síndrome nefrótica, entre outras. E aí depois que excluiu, você busca o diagnóstico. Porém, o diagnóstico, ele na verdade é um conjunto de fatores, né? Tem um score, uma calculadora aí que chama Dutch MedPad, que na verdade ele vai juntar tudo isso que a gente usou para suspeitar, né, as manifestações clínicas, o excesso de colesterol, a história familiar, junto com o teste genético. E aí o teste genético, uma vez positivo, você faz o rastreio, né, um rastreio em cascata. Como é que funciona? Por exemplo, eu tenho hipercolesterolemia familiar. Aí eu investigo todos os meus familiares de primeiro grau. A partir do momento que eu identifiquei em algum familiar, eu vou investigar os familiares de primeiro grau dele. Então, por exemplo, eu investigo meus pais, meus irmãos, meus filhos. Meu pai deu positivo. Eu vou ver os familiares de primeiro grau dele, que seriam os irmãos deles, né? Meus tios, meus avós. E é assim que vai indo em cascata. E esse acometimento pode acontecer até em 50% dos parentes de primeiro grau, né? Então, esse rastreio em cascata é muito importante, né? Pra gente fazer essa investigação. E também, o fato de você ter um teste genético negativo, você não exclui, porque nem sempre são testados toda a parte genética, né? Ele só ajuda você a fazer o diagnóstico. Outro fator também é o LDL, né? Quanto maior o nível de LDL, mais pontuação você vai ter. E você também faz um rastreio, né? Todo paciente acima de 10 anos vale a pena ter um LDL, um lipidograma dosado, né? E você pode antecipar isso para pacientes acima de 2 anos, se o paciente tiver história familiar, né, de doença aterosclerótica, de hipercolesterolemia familiar. E aí você juntando essas variáveis, você vai jogar nesse score. Se o score vier maior que 8, você tem certeza que é hipercolesterolemia. Se ele vier de 6 a 8, você tem um diagnóstico provável. E se ele é de 3 a 5, você tem um diagnóstico possível de hipercolesterolemia. Então, Murilão, só para ver se eu entendi. A gente vai fazer o rastreio nesses pacientes que você comentou. A gente vai fazer essa dosagem de LDL junto com aquelas alterações no exame físico que a gente comentou, junto com dados da anamnese falando sobre história familiar, né? E o teste genético, que eventualmente pode dar positivo para aquelas mutações que a gente comentou no começo do episódio. Se eles estiverem alterados, a gente vai jogar nesse score, né? Nesse score clínico, que vai pontuar justamente esses fatores, né? Tendo um valor maior que 8, a gente tem um diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, certo? Exatamente, Rafa. E aí, a partir do momento que eu diagnostiquei, o que eu tenho que fazer com esse paciente? A
A gente tem que estratificar o risco cardiovascular desse paciente, lembrando que nessa população, os scores de risco tradicionais, como o score de Framingham, o score da AHA, não devem ser utilizados, né? Uma vez que esses pacientes nunca vão ser de baixo risco, né? Então a gente não pode jogar nos scores da população geral, porque a gente vai ter algumas informações falsas, né? A gente pode utilizar alguns scores que foram validados, alguns scores que foram estudados nessa população, né? Que é o score de Montreal e principalmente o score de Safe Heart, né? Que é o que a nossa diretriz indica como classe 2A para a gente fazer essa investigação, né? A gente vai classificar então nossos pacientes entre muito alto risco e risco intermediário. Quem são os pacientes de muito alto risco? Como quando a gente pensa no alto risco, muito alto risco normal, né, da população geral, pacientes que tiveram já evento, né, uma doença aterosclerótica manifesta, né, ou aqui os pacientes que têm um score de cálcio maior que 100, né, ou maior que 75% ali do percentil, ou uma angiotensina com uma lesão maior que 50% nas artérias, né? Ou também placas não obstrutivas em mais de um vaso. Então, não somente aqueles pacientes que têm doença manifesta, né? Mas também lembrar esses da outros DAC pacientes, subclínica, né? esses pacientes com uma lesão maior que 50% também são considerados de muito alto risco. A gente tem que ter umas metas mais rígidas ali no tratamento do colesterol desses pacientes. Além disso, os pacientes de alto risco são aqueles pacientes que têm um LDL maior que 400, né? Mesmo sem outros fatores de risco adicionais. E aqui nessa população a gente tem que pensar em outros fatores de risco, além da hipercolesterolemia, que vão do valor do LDL, que vão contribuir para um risco maior, né? Vale lembrar aqui os fatores de risco tradicionais, né? Como hipertensão, diabetes, pacientes que são tabagistas, mas aqui também entra alguns outros fatores de risco, como pacientes que têm idade maior que 40 anos, sem tratamento para hipercolesterolemia, pacientes que têm uma dosagem de lipoproteína Azinha minúscula lá, maior que 50 mg por decilitro, né? Aqui nessa população vale a pena a gente fazer a dosagem, é uma indicação da nossa diretriz de dosar quando a gente está fazendo o diagnóstico suspeitando de hipercolesterolemia familiar. Pacientes que têm história de DAC precoce, em parentes de primeiro grau, doença renal crônica também entra, e pacientes obesos com IMC maior que 130 kg. Todos esses fatores de risco, então, se os pacientes tiverem um LDL maior que 310, com um desses fatores de riscos adicionais, pacientes de alto risco, ou pacientes que têm um LDL maior que 190, com dois desses fatores de risco, a gente tem um indivíduo de alto risco. Paciente que tem uma elevação do LDL, um LDL maior que 190, mas não tem esses outros fatores de risco adicionais, a gente tem indivíduos de intermediário risco. Isso é muito importante para a gente fazer o nosso tratamento e atingir as metas terapêuticas, né? É bom lembrar que os pacientes eles são muito heterogêneos, né? Tem desde os pacientes mais novos, com poucos fatores de riscos, até os mais velhos, com muitos. E eu gosto sempre de associar a hipercolesterolemia com diabetes, né? É assim, o paciente ele nunca vai ser baixo risco, ele vai ser no mínimo intermediário. Quanto mais fator de risco ele vai ter, aumentando o risco dele. Só que geralmente a população, principalmente que a gente trabalha, né, Rafa? O paciente vai ser basicamente ou muito alto risco ou alto risco, né? Com certeza. O cardiologista tem um viés, né? Porque muitas vezes conhece o paciente depois de um evento, né? Mas é importante, principalmente naqueles indivíduos jovens que não têm fator de risco inicialmente, né? Paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, a gente ir ao longo do segmento ambulatorial que a gente vai fazendo, ao longo do tempo, ver se esses pacientes não estão desenvolvendo outros fatores de risco, né? Com o passar do tempo, esse paciente que não tinha nada não fica hipertenso, esse paciente que não tinha nada não desenvolve um diabetes, e aí a gente tem que agressivar o nosso tratamento, a gente tem que atingir metas ainda mais restritas para esse colesterol, certo? E falando sobre tratamento, Murilo, como que a gente vai tratar esses pacientes? Uma vez que fez o diagnóstico, estratificou o risco, já trata logo de cara, né? E aqui o tratamento ele já vai bem pesado. A gente vai começar basicamente com estatinas de alta potência, né? E junto a gente pode até começar com ezetimiba, dependendo de níveis altos de LDL. A gente não espera que a estatina
vá normalizar o LDL. Então já podemos começar a estatina de alta potência e ezetimiba. E se o paciente for de muito alto risco, idealmente a gente tem que manter o LDL abaixo de 50. Porém, isso é uma meta difícil de ser atingida. Então, a gente reduzindo pelo menos 50% do LDL dele com tratamento, a gente já fica um pouco mais tranquilo. Paciente de alto risco, a meta é diminuir também 50%, mas com um LDL abaixo de 70, e o intermediário com LDL abaixo de 100. E aí, depois que você começou a estatina, ezetimiba, se o paciente não respondeu, não atingiu o seu objetivo, né, você já vai iniciar o inibidor do PCSK9, né? Medicações aí que tem um alto custo hoje, mas que vai trazer muito benefício a esse paciente. Lembrando que uma situação, né, Murilo, que as estatinas a gente não pode oferecer para o nosso paciente é justamente a gestação, né? Nesses casos, em pacientes gestantes, a gente deve tratar o colesterol com colestiramina, né? A medicação de escolha nesses casos. Em alguns casos de indivíduos heterozigotos que têm uma apresentação mais refratária, mesmo com os inibidores de PCSK9, é raro nessa população, né, de indivíduos heterozigotos, ainda mantém uma taxa de LDL muito elevada, ou principalmente naqueles pacientes que têm apresentação muito agressiva e são homozigotos, né, a gente pode lançar a mão de algumas estratégias ainda mais agressivas, né? Realmente, uma população muito restrita ali, né? Que seria lançar a mão da plasmaférese ou até de uma LDL-aférese, né? Para tentar retirar esse excesso de LDL circulante. A gente pode também, em situações muito dramáticas, principalmente em crianças, né, com um fenótipo ali de homozigoto muito agressivo, a gente pode considerar o transplante hepático. Até porque esses pacientes ficam com sangue muito viscoso, né, um LDL com taxas altas. Bom, Rafa, acho que é isso então, né? Falamos tudo aí de hipercolesterolemia familiar, né? Eu acho que agora a gente vai para aquele momento, né? Bora pro bate-bola, então? Bora! Então vamos lá. Murilão, o que é então hipercolesterolemia familiar? Então, Rafa, é uma doença genética, né? Caracterizada pelo excesso de LDL e manifestações clínicas decorrentes desse excesso, né? Mas, Rafa, quais são os possíveis genes acometidos? O gene que codifica o receptor de LDL, o gene que codifica a ApoB e o gene que codifica a PCSK9. Quais alterações no exame físico a gente pode identificar, Murilão? São os xantomas, né? Principalmente os tendíneos, o xantelasma palpebral, o arco córneo e a doença aterosclerótica precoce. E, Rafa, em quem que a gente faz o rastreio tanto do lipidograma quanto do teste genético? Então, o rastreio, Murilo, a gente vai fazer em todos os indivíduos com mais de 10 anos ou aqueles pacientes com mais de 2 anos de idade, mais precoce, né, que tem manifestação de hipercolesterolemia no nosso exame físico, ou história familiar de DAC precoce, né? A gente pode considerar de fazer a partir dos 2 anos de idade. Isso do lipidograma, né? Isso. E do teste genético, a gente faz quando a gente tem o diagnóstico ali de uma hipercolesterolemia familiar e faz o rastreio nos parentes de primeiro grau desse paciente índice. Murilão, como a gente faz então o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar? Então, o diagnóstico ele é um conjunto de fatores, né? Calculado aí pelo score, que basicamente vai ser o histórico familiar do paciente, tanto da hipercolesterolemia quanto doença coronariana, níveis de LDL, quanto maior o nível, maior a pontuação, manifestações clínicas e o teste genético. Perfeito. Qual a classificação de risco e a meta de tratamento? Então vamos lá, de um jeito rapidão. Muito alto risco. O paciente tem uma meta de reduzir abaixo de 50 o LDL. Paciente de risco alto, abaixo de 70, intermediário abaixo de 100. Lembrando sempre que a gente deve almejar pelo menos uma redução ali de 50% do LDL circulante, certo? E o tratamento padrão desses pacientes, como a gente deve fazer, Murilão? Então, Rafa, estatina de alta potência associada ao ezetimibo, o paciente não atingiu a meta inibidor de PCSK9. Se ele mesmo assim não atingir, são outras terapias aí de mais difícil acesso, né?
Beleza, Rafa? Bora pro desafio, então? Fala aí pra gente. Então, qual valvulopatia é a mais frequentemente associada com hipercolesterolemia familiar, principalmente em indivíduos mais jovens, né, nessa população, tanto quanto inusitado, né, mas é a estenose aórtica, né? A gente pode ter, então, essa valvulopatia associada ali com o aumento do LDL circulante. Nesses pacientes adolescentes, jovens, que têm estenose aórtica, a gente pode fazer uma cirurgia que está até na nossa diretriz, chamada de Roscono. É uma cirurgia que consiste na troca da válvula aórtica pela válvula pulmonar, né? E a gente implanta uma prótese ali na válvula pulmonar. É uma terapia alternativa aí para essa população mais jovem. Então, Rafa, acho que agora a gente pode finalizar aqui o episódio, né? Achei que ficou um conteúdo bem legal. E eu queria agradecer aí as pessoas que estão interagindo com a gente no Instagram, nas outras plataformas, né? É isso aí, né, Murilão? Mandar um abraço para o nosso ouvinte, Flávia Santana, que está interagindo bastante ali com nossas publicações, está participando bastante ali do nosso conteúdo. É isso aí. Beleza, pessoal. Então, siga o nosso Instagram aí, Supracast Cardiologia. Assiste a gente também a alguns vídeos no YouTube, no Spotify. Avalie a gente, dê 5 estrelas aí, que é bastante importante pra gente. Beleza, pessoal? É isso aí, Murilão. Falou, valeu, tchau, tchau.